Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, vamos falar sobre a incrível história do grandioso ator Keanu Reeves. Hoje, com quase 60 anos de idade, mas com uma disposição de 30, como pode ser visto em suas performances em John Wick, até porque ele faz parte de um grupo pequeno de atores que não utilizam dublê. Ele nasceu em 2 de setembro de 1964, na cidade de Beirute, no Líbano. Sua mãe, Patricia Taylor, nasceu em 1944, no Reino Unido. Já aos 20 anos de idade e morando em Beirute, no Líbano, e trabalhando como figurinista e atuando como dançarina em uma casa de jogos, conheceu quem viria a ser seu pai, o geólogo havaiano Samuel Rollin Reeves. Patrícia e Samuel se apaixonaram loucamente. Foi tudo muito rápido. Eles se casaram em 1964 e teve seu primogênito, Keanu Reeves. Samuel Reeves escolheu seu nome de batismo em homenagem a um tio tipo bisavô. Seu nome tem um significado poético. Keanu significa brisa fresca sobre as montanhas, numa tradução mais fiel ao havaiano. Em 16 de setembro de 1966, nasceu sua irmã, Kim Reeves. Ele já tinha completado 2 anos, mas seu pai, Samuel, que viajava muito a serviço e era pouco presente, tinha uma certa afinidade com álcool e drogas, o que criou um desajuste no casamento deles. Então, em uma dessas viagens, não voltou mais. Samuel abandonou a esposa e os filhos, Ken e Kim. Mais tarde, em 1992, seu pai cumpria 2 anos de prisão de uma sentença de 10 anos por vender heroína num aeroporto internacional. Sozinhos e sem perspectivas, mudaram para Sydney, na Austrália, onde moraram por 1 ano antes de mudar novamente, mas desta vez para Nova York, onde a sua mãe conheceu e se casou com Paul Aaron, em 1970. Paul era um diretor da Broadway e de cinema, o que deu a Keanu Reeves, na época apenas com 6 anos de idade, uma espiada ao mundo do cinema. Patrícia e Paul ficaram juntos por apenas 1 ano, antes de se divorciarem, em 1971. Mas Paul Aaron gostava muito de Keanu Reeves e continuava mantendo contato com ele. Patrícia deixou Nova York e mudou-se novamente, desta vez para Toronto, no Canadá. Por isso Keanu é conhecido por ter uma cidadania canadense. Sua mãe, com muita dificuldade, agora aprende uma nova profissão, a de costureira. Aproveitando seus contatos com a nova profissão, atuava também como figurinista. Sem muito tempo para cuidar dos filhos, deixava com o babá e com amigos. Um deles era o roqueiro Alice Cooper, que veio morar em sua casa por um tempo. Logo após, o roqueiro foi mundialmente conhecido. Ele adorava a companhia de Keanu. Eram muito brincalhões. Cooper relatou que ele e Ken até simulavam vômito, o que deixava a empregada irada. Ken gostava do ritmo e assistia os ensaios da banda. Aprendeu baixo e mais tarde, em 1991, dividido entre o teatro e ser baixista da banda que se chamava Dog Star, que montou junto com seus amigos Robert Morehouse e Brett Donrose. Embora a banda de Keanu Reeves tenha alcançado um sucesso moderado, a Dog Star nunca alcançou o mesmo nível de reconhecimento que a carreira cinematográfica do artista. O grupo encerrou suas atividades em 2002, mas em 2023 a Dog Star voltou aos palcos, no festival de Bottle Rock, na Califórnia, e fez seu primeiro grande show. Tocaram nesse evento ao lado de grandes nomes como Duran Duran, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers e outras dezenas de artistas. A expectativa é de que a banda também lance algum álbum de faixa inédita, logo logo. Mas voltando à história do pequeno Reeves, sua mãe, em Toronto, casou-se novamente, em 1976, com o produtor musical Robert Miller, e deu à luz a sua segunda irmã, Karina Miller, a segunda irmã de Keanu. No entanto, Patrícia rompeu os laços com Robert em 1980. O casamento durou apenas 4 anos. As lutas de Patrícia, quando jovem e mãe de 2 filhos, tiveram um impacto profundo na vida de Keanu Reeves, que nunca estabeleceu vínculo com seu pai biológico. Aliás, o pai de Keanu teve vários desentendimentos com a lei ao longo da vida. Relata-se que a última vez que viu seu pai foi quando tinha 13 anos de idade. Em uma entrevista, ele até falou um pouco sobre esse assunto. Eu não tinha um pai. Talvez eu gostaria de tê-lo. Você sente isso de forma especialmente aguda quando começa a crescer e precisa de conselhos masculinos. Não posso dizer que estava muito preocupado com a incapacidade de me comunicar com Samuel, mas para mim foi um completo estranho. Mas, voltando à história,
Cannon se descobriu pelo teatro. Aos 9 anos, fez uma estreia como ator em uma peça chamada Damn Yankees. Nesta época, ele também era apaixonado pelo hóquei no gelo. No hóquei, era um excelente goleiro. Na escola, até sonhava em seguir carreira de goleiro, mas tinha dificuldade de se relacionar com pessoas e os estudos. Suas notas eram péssimas, provavelmente porque sofria de dislexia. Explicando, a dislexia é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita, mas tem tratamento, principalmente quando descoberto cedo. Ele nem ao menos chegou a concluir sua vida acadêmica, já que abandonou o colégio quando tinha 17 anos. Na verdade, ele foi expulso da escola. Então, deixou a ideia da carreira pelo hóquei no gelo de lado e decidiu focar só no teatro. Então, em uma escola profissional de teatro, já em 1984, conseguiu estrear na peça Wolf Boy, uma peça bem moderna para a época. No mesmo ano, teve sua primeira estreia na TV, com a série Hank In. Ela foi o estopim para atuar em diversas peças e filmes pequenos. Já em 1986, decidiu fazer suas malas e com apenas $3.000 se mudou para Hollywood. Foi morar na casa do seu ex-padrasto, Paul Aaron. Logo, conseguiu um trabalho e atuou no filme Juventude Assassina, o que foi determinante para chamar a atenção dos diretores e críticos de Hollywood. Assim, foi frequentemente chamado para novos e pequenos filmes. Sua grande chance em Hollywood chegou, e foi com o filme Ligações Perigosas, em 1988, onde atuou ao lado de grandes nomes como John Malkovich, Glenn Close, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman. Foi um sucesso e chamou a atenção do diretor Gus Van Sant, que o convidou para o filme Garotos de Programa, onde já em 1991 conheceu seu grande amigo, o ator River Phoenix, que veio a falecer por uma overdose em 1993. Essa foi a primeira grande perda que abalou Cannon, que na época estava em plena filmagem do grande filme Speed, Velocidade Máxima, onde Cannon demonstrou seu real potencial ao lado de Sandra Bullock. Grande sucesso no mundo. $191 milhões de bilheteria. Ele era um agente que tinha que impedir que um ônibus andasse abaixo de certa velocidade pelas ruas de Los Angeles, ou ele explodiria. Não parecia que seria um filme de sucesso, de jeito nenhum. Muitos em Hollywood se referiam a ele como o filme do ônibus. Cannon ainda quase matou os produtores do filme de susto, que queriam com os cabelos grandes. Ele estava com os cabelos quase nos ombros, e dias do início da filmagem apareceu com a cabeça raspada. Ele dizia que não havia policiais da SWAT com cabelos compridos. Os produtores até lhe deram uma peruca, a qual ele nunca usou. O diretor então convenceu os produtores que em 2 semanas aquele cabelo cresceria um pouco. Nesse filme ele fez todas as cenas, dispensando qualquer tipo de dublê. Em 1997, estreou ao lado de um grande ídolo seu, Al Pacino, em outro sucesso, Advogado do Diabo. Mas o grande ápice de sua carreira começou em 1999 com Matrix, onde ele era o protagonista, o que lhe proporcionou o título de uma das maiores estrelas de Hollywood. Um ano antes, em 1998, decidiram organizar uma festa em homenagem à banda que ajudou a criar, a Dogstar. Nessa noite, conheceu Jennifer Syme, seu grande amor, que tinha entrado no mundo do cinema há apenas um ano, como assistente de produção. Pouco se sabe sobre o que aconteceu naquela noite, mas a verdade é que nunca mais se largaram. Apesar de Cannon ter sempre tentado manter sua vida privada longe do público, rapidamente começaram a ser fotografados juntos, apaixonaram-se perdidamente. Cannon comprou uma casa para Syme, com o intuito de a proteger dos paparazzi. Eles estavam muito felizes, porque em apenas um ano descobriram que estavam à espera da sua primeira filha, chamada Ava no português. Foi uma gestação incrível, afinal, Keanu Reeves iria ser pai, mas de repente, Ava morreu numa gestação prematura de 8 meses, em dezembro de 1999. Cannon teria sido apresentado para tristeza profunda neste momento. Semanas depois, o casal se separou. Não aguentaram a dor da perda da filha e decidiram que era melhor se afastarem, para cada um viver o seu luto. Além de separada, ambos mantiveram contato. Eles se cuidavam um do outro, mas uma nova tragédia estava para acontecer na vida de Keanu Reeves. Em apenas um ano e meio, em 2 de abril de 2001, passando poucos minutos das 6 da manhã, quando Jennifer Syme
perdeu o controle de sua Jeep Cherokee na Cahuenga Boulevard, uma das principais avenidas do norte de Los Angeles, na Califórnia. Depois de bater em 3 carros estacionados, Jennifer capotou o veículo por diversas vezes. Estava sem cinto de segurança e foi atirada para fora do veículo. De acordo com autoridades locais, teve uma morte imediata. No dia anterior, Jennifer tinha tomado um brunch com Ken Reeves no Crepes on Cole. Naquele momento, nenhum deles poderia imaginar que seria a última vez que estariam juntos. Mais grave do que isso, nenhum deles podia sequer imaginar que Jennifer iria ser enterrada tão breve ao lado de sua filha, Ava. Muita dor, angústia e tristeza. Um sofrimento indescritível para Keanu. Em maio de 2019, quando sempre evitou falar sobre esse assunto, em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, a propósito do filme John Wick 3, Implacável, ele disse: "O luto e a perda são coisas que nunca chegam a partir, ficam comigo." Mas, mesmo em 2001, recebeu uma boa notícia. Sua irmã mais nova, Kim, que foi diagnosticada com leucemia em 1991 e ficou uma década em tratamento, até a doença entrar em remissão. Keanu estava tão feliz com a cura, doou para uma instituição de pesquisa ao combate à leucemia 70% do seu cachê em Matrix, cerca de 31 milhões de dólares. Criou também uma fundação privada para continuar ajudando hospitais infantis na pesquisa do combate ao câncer. Em uma entrevista, ele diz que nunca colocaria seu nome nas instituições, apenas dinheiro, e deixa ela por ser um grande doador de obras de caridade que ajudam crianças e animais, como por exemplo, Wildlife Way Station, que cuida de animais, Racing for Kids, que cuida de crianças, Set of Hope, que cuida de crianças e adultos, e a Angel Are, que cuida de crianças, e muitas outras instituições. Ele é tão querido no set de filmagem que conseguimos descobrir que em Matrix doou uma boa parte de sua fortuna para sua equipe. Por incrível que pareça, ele tem vergonha do seu patrimônio, que atualmente está estimado em 2 bilhões de dólares. É muito comum presentes como motocicletas Harley Davidson, relógios Rolex e dinheiro. Mas já se sabe que muitas coisas que ele doou nunca vamos saber. Desta forma, ele demonstra seguir o verdadeiro ensinamento de Jesus: não deixe sua mão esquerda saber o que faz a direita. Voltando à história, em 2005 foi premiado com uma estrela na calçada da fama e continuou sua grande sequência de filme Matrix. Atuou também no grande filme O Dia que a Terra Parou e o famoso Constantine, adorado por muitos. Já em 2014, o reconheceu como um dos 100 artistas mais influentes do mundo. Se sabe que até os 40 anos ficou pulando de hotel em hotel. Disse que não tinha necessidade de ter uma grande mansão. É de uma humildade tão grande que em uma entrevista em 14 de março de 2023 para o programa do SBT de Danilo Gentil, pediu desculpas por não falar o português. O cara é sensacional. Apaixonado por motos, tem a sua coleção pessoal, com motos exclusivas e inéditas, feitas somente para ele. Falando um pouco sobre moto, ele até sofreu um acidente grave, em que quase perdeu sua vida, como conta, mas nunca perdeu sua paixão por elas. É de uma humildade tão extrema que mesmo o bilionário vivia como uma pessoa comum. Já foi filmado no metrô, dando seu lugar para outras pessoas sentarem, doando e ajudando sem-tetos, até vivendo a experiência de o que eles passam e como vivem. Nessa época, ele lutava contra uma depressão profunda. Tudo discretamente. Se não fosse fotografado por paparazzis, ninguém saberia. Até em uma dessas passagens, entrou em uma confeitaria, pediu um cupcake, pediu por favor que colocasse uma vela, pediu um café e foi para fora da loja. Era seu aniversário, por isso uma velinha. Tão humilde que quem passava e o reconhecia, ele oferecia uma mordida. Quanta simplicidade! Conseguimos descobrir também que ele foi ao casamento de uma fã na Inglaterra, símbolo do verdadeiro homem que o dinheiro não corrompeu. Muito obrigado por permitir compartilhar essa história com você. Iremos falar neste canal sobre a história de inúmeras pessoas que nos ajudam a ver o mundo de uma forma diferente. Se inscreva no nosso canal, curta se gostou e compartilhe.